A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, também conhecida como a Grande Guerra, foi um dos conflitos mais devastadores da história da humanidade, moldando o século XX e redefinindo o mapa político global. Ela marcou o fim de impérios seculares e o surgimento de novas nações, além de introduzir tecnologias militares em uma escala sem precedentes. Causas profundas. Embora o assassinato do arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do trono austro-húngaro, em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, tenha sido o estopim, o conflito tinha raízes mais profundas. Imperialismo. As grandes potências europeias competiam por colônias e recursos na África e na Ásia. Essa rivalidade gerava tensões constantes. Nacionalismo. O orgulho nacional e a busca por autonomia entre grupos étnicos minoritários, como os eslavos nos Balcãs, contribuíram para a instabilidade. A unificação da Alemanha e da Itália no século XIX também alterou o equilíbrio de poder. Militarismo. Houve uma corrida armamentista na Europa, com países investindo pesadamente em seus exércitos e marinhas. A Alemanha, em particular, desafiava a supremacia naval britânica. Sistema de alianças. Uma complexa rede de alianças militares garantia que um pequeno conflito pudesse rapidamente se expandir. As principais alianças eram a Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, que mais tarde mudou de lado. O estopim e a declaração de guerra. O assassinato de Francisco Fernando pela organização nacionalista sérvia Mão Negra desencadeou uma reação em cadeia. A Áustria-Hungria, com o apoio da Alemanha, emitiu um ultimato à Sérvia. Quando as exigências não foram totalmente atendidas, a Áustria-Hungria declarou guerra. Rapidamente, as alianças entraram em ação. A Rússia mobilizou-se para apoiar a Sérvia, a Alemanha declarou guerra à Rússia e à França, e a invasão alemã da neutra Bélgica levou o Reino Unido a declarar guerra à Alemanha. Fases e cenários de combate. A guerra não foi um conflito monolítico, mas se desenrolou em várias frentes. Frente Ocidental. Dominada pela guerra de trincheiras, essa frente na França e na Bélgica tornou-se um impasse brutal. As trincheiras se estendiam por centenas de quilômetros, protegidas por arame farpado e metralhadoras. As ofensivas eram raras e custavam um número gigantesco de vidas para ganhos mínimos de território. Batalhas como a do Somme e de Verdun simbolizam a futilidade e o horror dessa guerra de atrito. Frente Oriental. Essa frente era mais dinâmica, mas igualmente brutal. A Alemanha e a Áustria-Hungria enfrentaram a Rússia. As vastas distâncias e a logística deficiente dificultaram a guerra. A Rússia sofreu pesadas perdas, o que contribuiu para a Revolução Russa de 1917 e sua retirada do conflito. Outras frentes. O conflito também se expandiu para os Balcãs, o Oriente Médio, com o Império Otomano se juntando às potências centrais e às colônias na África e na Ásia. A guerra naval foi crucial, com a Alemanha usando submarinos U-boats para tentar bloquear o comércio marítimo britânico. O fim da guerra e as consequências. Com a entrada dos Estados Unidos em 1917, a balança de poder pendeu definitivamente para a Entente. A Rússia se retirou. Mas as novas tropas e o poderio industrial dos EUASU foram decisivos. Em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinou o armistício. As consequências da guerra foram profundas. Tratado de Versalhes. A Alemanha foi considerada culpada pelo conflito, obrigada a pagar reparações, ceder territórios e limitar seu exército. Muitos historiadores veem as duras condições do tratado como um fator que contribuiu para a ascensão do nazismo e, indiretamente, para a Segunda Guerra Mundial. Mudanças geopolíticas. Os impérios alemão, austro-húngaro, otomano e russo foram desmantelados. Novas nações surgiram como a Polônia, a Iugoslávia e a Tchecoslováquia. Custo humano e social.
A guerra resultou na morte de cerca de 20 milhões de soldados e civis e deixou milhões de feridos. A geração perdida de jovens europeus foi um tema recorrente na literatura e na arte do pós-guerra. Novas tecnologias. A guerra acelerou o desenvolvimento de novas tecnologias, como tanques, aviões de combate e armas químicas. Criação da Liga das Nações. Organização internacional criada para prevenir futuras guerras, embora tenha falhado em seu principal objetivo. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas um conflito militar, mas um ponto de virada que mudou a face da Europa e do mundo. Ela deixou um legado de trauma e instabilidade que ecoaria pelas décadas seguintes, culminando na Segunda Guerra Mundial.